Bem-vindos à nossa primeira live do ano de 2026 aqui no perfil Guia Brasileira na Polônia. Eu me chamo Aline Bandeira, moro aqui na cidade de Wrocław, na Polônia, e atuo com serviços de guia em algumas capitais aqui do país para ajudar brasileiros a descobrirem a Polônia além do óbvio. E hoje, nessa nossa live, vou receber a Milene, que é professora de inglês e que vai nos ajudar com algumas dicas práticas para a gente destravar o inglês de uma vez por todas. E por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto? O idioma da Polônia é o polonês, mas a gente sabe que é um idioma um pouco mais difícil. Então, para quem vem morar aqui, normalmente essas pessoas não chegam falando polonês e precisam mais do que nunca usar o inglês no dia a dia. E também o inglês é super importante para fazer as viagens aí pelo mundo. Então, motivado por esses motivos, né? Bem redundante, motivados por esses motivos, mas são essas razões que me fez pensar em trazer aqui a Milene para nos ajudar a destravar o inglês de uma vez por todas. Então já manda essa live para alguém que você conhece que precisa melhorar o inglês ou que precisa aprender o inglês de uma vez por todas. Vem aqui para a live vai ficar gravada, disponível aqui no Instagram e também no YouTube, mas é interessante que vocês participem online para que a gente possa ajudar vocês com as dúvidas, vocês podem deixar nos comentários também. Então já vamos convidar aqui a Milene, que já deve estar aí nos esperando. Mora aqui em Wrocław também. Hoje a gente vai conversar não só sobre o inglês, mas a gente vai querer saber da vida dela também, né? Ajeitando aqui o cabelo, como é que estamos. Queremos saber como é que a Milene veio parar aqui na Polônia. Então a gente não vai ter só o inglês, vai ser uma conversa aí bem espontânea, que, claro, o foco é a gente destravar o inglês, mas como bons brasileiros, a gente gosta de uma fofoquinha e a gente quer saber também algumas coisas da vida da Milene. Seja bem-vinda, Milene! Obrigada, Aline. Olá, olá todo mundo. Tudo bem Oi! com você? Tudo jóia. Milene, eu quero já que agora que você já entrou, eu tava dando aqui boas-vindas às pessoas que já chegaram aqui na live, né? E avisando que essa live foi motivada, né, principalmente pela importância que a gente sabe que o inglês tem, não somente para quem deseja turistar, conhecer o mundo, mas especificamente para quem vem aqui para a Polônia, quem vem morar aqui na Polônia, ou quem quer vir aqui fazer turismo, de uma forma geral, né? Então, eu acredito que essa nossa conversa hoje vai ser bem útil para todos. E aí eu já quero, vocês que não me conhecem, que estão vindo aqui pelo perfil da Milene, eu me chamo Aline Bandeira, sou guia aqui na Polônia, na cidade de Wrocław, Torun, Gdansk e Poznań, e algumas outras cidades menores, vizinhas a essas capitais. E também auxilio brasileiros através de assessoria online de viagem e roteiros personalizados. Então, se você quiser conhecer a Polônia fora do óbvio, é comigo que você tem que entrar em contato, né? E agora, Milene, eu queria passar para você. Recomendadíssima. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza em estar aqui com a gente em pleno domingo, né? Então, muito obrigada desde já, mais uma vez, pela sua disponibilidade. E eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos seguidores, né? Para quem está nos acompanhando aqui, que ainda não te conhecem, apresente-se quem é a Milene. Tá certo. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, Aline? E obrigada a todos por estarem aqui. Bom, então eu sou a Milene. Eu sou professora desde que eu me entendo por gente, sério, assim, desde que eu era adolescente, eu sempre dava aula de alguma coisa, sabe? E depois de morar em Nova York, que foi inclusive onde eu conheci o meu esposo polonês, e eu me apaixonei pelo inglês. Quando eu voltei para o Brasil, eu passei a dar aula de inglês e desde então nunca mais parei. Isso tem 15 anos. Então, sou professora e mentora de inglês há 15 anos. Eu me especializei em adultos brasileiros, então eu desenvolvi o meu próprio método focado na fala para destravar alunos brasileiros, adultos brasileiros, mais especificamente. Um, e ao longo da minha carreira, com a minha experiência, principalmente com aulas particulares, porque primeiramente eu dei aula em escolas, fui coordenadora pedagógica de uma grande rede em Brasília, que é de onde eu sou, mas também já tinha começado a trabalhar com os alunos particulares, né, os meus próprios alunos, e ao longo dessa trajetória eu fui notando
que os alunos chegavam para mim sempre muito, e ainda chegam, com uma carga muito pesada em relação ao inglês, sabe? Muito trauma, medo, insegurança, vergonha, baixa autoconfiança. E aí, ao notar essas peculiaridades, eu pensei, bom, ok, não é só gramática, não é só estrutura, não é só vocabulário, é um ser Sim. humano que está chegando aqui, que está trazendo toda a sua bagagem de vida, Uhum. e notei que eu precisava incluir, né, uma abordagem emocional, Sim. associar ferramentas emocionais ao meu método, porque destravar não é só estudar mais. Está muito relacionado ao seu senso de valor, à sua autoconfiança e, e a fazer uma abordagem mesmo do processo emocional e social que envolve o aprendizado, não é apenas um processo cognitivo. Uhum. Milene, e você falou que você já é professora há mais de 15 anos, né? E você dá aulas online, em grupo, como que funciona essa parte antes da gente entrar aqui no nosso assunto principal, né? Porque eu quero saber também, eu tenho essa curiosidade, então me conta mais um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente. Bom, para quem não sabe, eu estou morando na Polônia há quase 2 anos. A maioria dos meus alunos é brasileiro, então os meus cursos são todos online. Eu continuo atendendo o pessoal que está no Brasil e tenho alunos que estão em outros lugares do mundo também, inclusive aqui na Europa. Então, os Inclusive, meus eu cursos. já né, sou aluna da Milene. Recomendo super, né? Vocês sabem que essas lives que eu trago convidados aqui são pessoas que realmente eu admiro muito o trabalho. Não indicaria nem traria aqui para conversar uma pessoa que eu não tenha admiração pessoal, né? Ou que não seja um assunto que eu de fato também tenho interesse. Eu sempre falo que eu sou a melhor beneficiada das minhas lives, porque eu aproveito, né, para suprir toda a minha demanda de curiosidade sobre os assuntos que eu trago aqui nas lives. E não seria diferente com o inglês, né? A Milene, eu até já comentei com algumas colegas, assim, que o curso de inglês dela não é só um curso, é quase uma sessão de terapia também, assim, que eu chorava, enfim. Não porque ela, né, assim, porque ela realmente usa métodos para destravar, como ela falou. Que talvez a sua barreira para aprender o inglês não seja simplesmente por encontrar um novo método ou estudar mais. É encontrar um método que faz sentido para você e que trabalhe também todas essas outras aspectos que influenciam no aprendizado, né? Como você falou, o senso de valor, o fato da pessoa se sentir que deve se fazer algo melhor por si mesmo, né? O autocuidado que a gente tem tanto falado esses últimos dias, né? Nós, como mulheres, conhecemos bem Sim, esse conceito de autocuidado, autoamor. sim. Então, assim, a Milene realmente faz um trabalho extremamente diferenciado, totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto até então, né? Então, já ela nem me pediu, mas eu estou dando aqui meu depoimento, porque realmente foi bem impactante assim as aulas que eu tive a honra de fazer com ela. Mas continua, Milênia, explicando aí o seu método. Obrigada, Aline. Obrigada pelo reconhecimento do meu trabalho. De fato, existe um diferencial aqui, porque a maioria dos cursos dos professores das escolas regulares, elas tratam do processo, apenas do processo cognitivo, e a abordagem do processo emocional é muito importante no resultado, né, Uhum. da fluência do aluno, na habilidade do aluno de colocar o conhecimento que ele tem de fato em prática. Então, muitos alunos chegam para mim com alto nível de conhecimento, pouca autoconfiança, não conseguem colocar aquele conhecimento em prática. Uhum. Travam. Quanta Sim. gente chega falando, Milene, eu até leio, eu leio bem, eu até entendo, mas na hora de falar, eu travo, eu travo. E é incrível, né? Assim, tentar aprender inglês, a falar inglês, né? Sem colocar, sem conseguir, né, colocar de fato isso em prática, não é uma atividade que você vai conseguir ali fazer só na teoria, faz só exercício Sim. escrito, sabe? Na hora de realmente que você está ali num ambiente social, né? Que você de repente tem que se expor. Adrenalina, cortisol, tudo começa a circular, né? Uhum. Então você está num ambiente ali de estresse. Então essa consciência da parte do processo emocional que ocorre durante a sua exposição com o inglês, né? Ela é fundamental. Então, de fato, existe um diferencial aqui. Voltando ao formato dos cursos, eu trabalho com cursos intensivos, 3 vezes por semana, tudo online e ao vivo. E ao vivo. Então, esse curso intensivo é para quem tem a disponibilidade para estar comigo 3 vezes por semana,
por 3 horas. É, eu acredito muito no contato ao vivo, ele, apesar de não ser presencial, estar ao vivo, você consegue colocar em prática essa interação. Em inglês é comunicação, é socialização. Você está ali ao mesmo tempo que a outra pessoa, que o professor, para que eu possa te corrigir ali no momento, te orientar, para que você já treine essa questão da exposição. É Uhum. muito diferente você estar falando sozinho, treinando no espelho e tem uma outra pessoa ali na sua frente. As aulas são em grupo exatamente para que você trabalhe a socialização, a interação. Mas são Sim. grupos pequenos, Uhum. para que eu possa conseguir, né, fazer um acompanhamento individualizado de cada um. E, e um outro produto que eu ofereço é a mentoria individual. Então, as mentorias funcionam melhor para quem não tem essa disponibilidade de 3 vezes por semana estar em aula, para quem precisa trabalhar no seu próprio tempo. Então, eu faço encontros, existem encontros ao vivo também, mas o foco da mentoria maior é ter mais contato com a língua 3 vezes, desculpa, 5 vezes por semana, por exemplo, todos os dias, fazer uma atividade guiada, planejada por mim, mas que você possa fazer no seu próprio tempo. Sim. Então, quem tem problema com. Quem tem a grade horária bem cheia, problema com disponibilidade, às vezes não encaixam os horários, não se encaixam nos horários dos grupos, essa é uma solução, assim, fantástica. Os planos são feitos personalizados e Uhum. mandados para você semanalmente. Então, você recebe todos os dias uma atividade, né, para que você cumpra. A ideia da mentoria não é acumular atividade. Caso você tenha chegado na sexta-feira e não tenha conseguido cumprir o planejamento semanal, não tem problema, eu vou, claro que o ideal é que faça, mas eu vou esporadicamente pegar essa atividade que ficou sobrando e vou inserir no planejamento da semana seguinte. Não adianta acumular, sabe, Aline? Sim. Quando acumular, Milene, essa semana eu só fiz dois e ficaram faltando três. Três atividades. Na Uhum. semana que vem me manda 8, as 5 da semana e mais as 3 da anterior. A pessoa fica tão sobrecarregada, aquilo fica tão É, pesado que acaba não fazendo. é Paralisa. verdade. Eu sou prova viva disso, né, Milene? Tentar sobrecarga não funciona comigo. Tem que ser ali realmente no método mais compreensivo, né? Levando em consideração o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Mas aproveitando aqui para dar um lembrete, se você está chegando nessa live agora, tem muita gente chegando agora, não sabe do que se, tá se passando aqui, caiu aqui de Sim. paraquedas. Eu sou a Aline Bandeira, moro aqui em Wrocław, na Polônia. E hoje estou recebendo como a primeira convidada do ano a Milene, que é professora e mentora de inglês há mais de 15 anos, né, com foco em ensinar inglês para brasileiros adultos. Então é para a gente mesmo essa conversa, que já tentou de tudo, mas que não consegue destravar o inglês. Até entende, lê bem, mas na hora de falar dá aquela travada que você não consegue, sabe, não consegue se comunicar. Então essa live é para você. Lembra que já de seguir o perfil da Milene. Se você veio pela Milene, lembre de seguir o meu perfil, Guia Brasileira na Polônia. E fica aqui com a gente, que essa live vai ser bastante esclarecedora. Agora que a Milene já explicou pra gente como que funciona um pouco desse método, né? A nossa curiosidade tem que ser sanada, Milene. A pergunta que não quer calar. Como é que você veio Diga. parar na Polônia? Saiu de Brasília e veio pra cá. Sim. Conta aí pra gente um pouquinho da sua vida. É, para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Sim. Casei com um polonês, por isso moro na Polônia, né? Foi Então, capturada naquela. pelo amor, né? Na verdade, assim, ele passou 13 anos morando comigo no Brasil primeiro. Então, nos conhecemos em Nova York Uhum. e fomos pro Brasil. Daí ele morou comigo por 13 anos lá e agora chegou minha vez, né? Chegou minha vez de passar minha temporada aqui, de viver essa experiência aqui, estar Uhum. próximo à família dele, para que ele tenha essa volta às raízes, já tinha muito tempo que ele estava fora. E para nossa filha de 4 anos ter a oportunidade de aprender o polonês, de conhecer as origens dela, que ela também é polonesa, e aprender a língua. Então, estamos aqui já há quase 2 anos. Sim. E nesse período que você está aqui, né? Você já contou aí, já resolveu o problema da nossa curiosidade. Qual que é a sua percepção, caso você, vamos supor que você tivesse chegado aqui sem falar inglês, como que você acha que teria Uhum, sido para uhum. você? Teria sido difícil? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Teria sido impossível emocionalmente falando. Uhum. Porque eu vim com o inglês
a língua em si, né? Assim, poder me virar era uma possibilidade e ainda assim a adaptação foi muito complicada. Sim. Então, o imigrante que chega em um novo país sem, né, raízes, sem família, sem amigos, sem conhecer a cultura, mesmo que você já tenha viajado para aquele lugar antes, sabe? Então, a adaptação em si ela já é tão complicada, né? Emocionalmente ela já é tão pesada e logística e tudo. Imagina você associar isso com o fato de você chegar no mercado e não saber perguntar, não sei onde está o produto tal que você já procurou e não Sim. achou, você precisar ir a um médico, né, e não conseguir se comunicar de forma nenhuma. Eu não, eu cheguei aqui com o meu polonês muito, muito básico. Eu recorri Uhum. ao inglês. Até Sim. hoje eu me viro prioritariamente, eu digo ainda em inglês, né? Então mudou completamente a minha experiência aqui, trouxe muito mais leveza, muito mais possibilidades. Talvez eu nem tivesse vindo, talvez essa porta não Sim, sim. tivesse sido aberta para mim, né? Uhum. Sem contar todas as outras oportunidades que eu já tive por conta do inglês. Eu e meu esposo já moramos no Canadá, e trabalhamos lá. Ah, a minha própria profissão, né? Viagens que a gente já fez. Eu transformei minha vida através do inglês, né? Uhum. Eu... A educação tem esse poder, né, de levar a gente a lugares além do que a gente imaginou. E a educação voltada para os idiomas, né? Quanto mais idiomas você conhecer, mais portas você abre para você. E o inglês é Sim, indiscutivelmente, né, o idioma prioritário, não importa em qual país sim, você vá morar, né? é o idioma universal, né? E até mesmo só para viajar, digamos que você não tenha aspirações em morar fora, só para viajar, a sua experiência enquanto turista, conseguindo se Sim. comunicar versus não conseguindo se comunicar, é péssima, né? Outro dia eu Uhum. estava comentando. Ups, caiu aqui. Desculpa. Outro dia eu tava conversando com um aluno e ele falou que ele sentiu um achatamento do eu dele Ai, quando ele compreendo. chegou, quando ele chegou em um país de língua inglesa sem conseguir falar o inglês, né? Então você é invisível, você não é ninguém. Uhum. Como Sim, você vai fazer amigos, como você vai socializar, sem contar toda a parte, né, burocrática de resolver a vida? Você fica infantilizado, vira uma sim. criança. E mesmo com o inglês, às vezes, assim, a sensação que eu tenho, né, então tem que estar sempre buscando melhorias, é que eu ainda não consigo ser totalmente quem eu sou em português quando eu estou em outro idioma, né? Então, eu conversei com algumas pessoas também e é um sentimento que é muito recorrente, né? Como se parece que a gente se sente mais inteligente, mais engraçado, mais tudo mais no nosso idioma materno do que quando a gente está falando em outro idioma. Então, assim, mais do que nunca é essencial a gente buscar essa eficiência, essa eficiência e suficiência, né, no idioma inglês, para a gente deixar a vida mais leve, até mesmo para a gente aprofundar mais as relações com outras pessoas que não são falantes de português. Então, é essencial, Uhum. né? Então, eu Eu acho que a sempre gente falo, já pode falar. não, eu sempre falo que falar inglês é ter voz no mundo. Sim, total. É você poder cruzar a fronteira e existir. Uhum, E muitas vezes as pessoas que não tiveram voz enquanto na própria infância, pessoas que não se sentiram ouvidas, onde cresceram em um ambiente que não deu a elas espaço para ter voz, muitas vezes essas pessoas travam demais no inglês, porque ganhar uma nova voz mexe e ativa nelas aquela insuficiência de não ter tido voz, de não ter, talvez ainda nem ter voz dentro de si, dentro do ambiente familiar, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, através do inglês, você cura a sua necessidade, ou talvez aquele vazio que tenha ficado lá da sua infância, de não sim. ter tido voz e de ganhar uma nova voz e com isso trazer um empoderamento, né? Interno mesmo para si. Total. Nossa, Milene, essa sua fala, eu acho que já marcou, assim, dá pra fazer um corte só disso, né? É uma das principais causas aí que impedem tantas pessoas de melhorarem no inglês, de realmente destravar de uma vez por todas. Então, só dando um lembrete aqui para você que está aqui nessa live, lembra de seguir aqui o perfil da Milene, que é sua mentora de inglês, e o meu, Guia Brasileira na Polônia. Essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar para vocês no YouTube também. Mas se você estiver por aqui, deixa nos comentários se você já passou algum perrengue por conta do inglês, ou se você já perdeu alguma oportunidade de melhoria na sua vida, porque você não tinha um nível satisfatório do idioma. E lembra de compartilhar também essa live
com alguém que você conhece, porque todo mundo conhece alguém que precisa destravar o inglês. Se você não conhece ninguém, talvez essa pessoa pode ser você, né? Então, manda essa live para ajudar aí alguém. E Milene, vamos agora entrar no nosso assunto principal. Você falou pra Bom, gente que a gente ia sair dessa live com pelo menos 5 técnicas aí que a gente podia colocar em prática para a gente melhorar essa relação com o inglês. Conta pra gente esse segredo, como que a gente pode destravar esse inglês, que eu já vou pegar aqui meu caderninho e vou ficar aqui anotando também essas dicas. Conta tudo pra gente. é isso aí, já vai anotando. Bom, a gente está falando de destravar o inglês, de destravar a língua. Número um, você precisa falar. Não adianta fazer curso só gravado, estudar só com aplicativo, só escrever. Você precisa falar para aprender a falar, certo? Mas Uhum, também falar sobre o quê? Falar de qualquer jeito, falar o quê, né? Quando a gente fala de si mesmo, da nossa própria vida, da nossa família, do nosso filho, do nosso marido, do nosso trabalho, não apenas a gente fala disso com mais entusiasmo e, portanto, mais fluência. É incrível ver em aula, quando tentando conversar sobre assuntos aleatórios, o quanto o aluno produz versus quando você acha aquele ponto de interesse do aluno e vem aquela energia que vibra, né? uhum. Então, falar sobre coisas com as quais você se identifica, hobbies seus, interesses seus, ou da sua própria vida, daqueles que você ama, traz uma energia extra, ativa esse modo prazer, né, também no seu cérebro, e você flui melhor. Sem contar que, de fato, você está colocando ali, praticando naquele momento, o que você realmente sentaria numa mesa de bar e conversaria com alguém sobre, né? Outro dia até uma aluna minha comentou comigo, ela falou, nossa, eu vou viajar para fora, vou conversar sobre o quê? E aí ela disse que ela mesma parou e pensou, ué, sobre o que eu já falo na aula, né? Eu falo de mim, é da minha vida, da minha história. O que de Então, fato te interessa, né? Você falar dos seus interesses, né? exatamente. E contar quem você é. Você tem Sim. filho? Tem. Você trabalha onde? Você malha? Enfim, a gente está sempre conversando sobre a Uhum. gente, né? A gente sempre quer se inserir na conversa. A gente gosta, o ser humano gosta de falar sobre si, claro. Então, falar, número um, mas não apenas falar de qualquer coisa, falar daquilo que você gosta, que você tem interesse, e falar de si mesmo. Milene, você acha que, por exemplo, funciona você tentar falar sozinho, por exemplo, tentar falar sozinho em inglês? Você acha que isso pode ajudar a melhorar alguma coisa no idioma? Por exemplo, vamos supor que eu tente fazer aqui um exercício, escrever, sei lá, 10 características sobre mim, e aí eu leio em voz alta isso em inglês. Você acha que isso funciona de alguma forma, mesmo que não tenha alguém ali para corrigir sua pronúncia ou alguma coisa? Você acha que isso pode ajudar de repente, sei lá, a gente meio que perder o medo de falar? O que que você acha sobre isso? Como eu mencionei anteriormente, em inglês é interação. É se colocar à exposição, certo? Uhum, Comunicação, socialização, interação. Então, o que que acontece? Você treinar sozinho tem seus benefícios. Sim, eu não estou dizendo que é trabalho jogado no lixo. Não. sim. Quando a gente fala inglês ou outro idioma em geral, a gente ativa a nossa musculatura, língua, cordas vocais, posição da língua, né, no céu da boca, Uhum, posição da língua, se entra ou sai da boca, musculatura sim. de uma forma diferente. Quanto mais prática você tem, você faz nisso, melhor você fica mais familiarizado mesmo com os movimentos, né, da boca e tudo mais. Então, assim, por exemplo, você pegar um aplicativo, né, existem técnicas, inclusive tem uma técnica chamada shadowing, que é sombra, que você imita o que a pessoa está falando, pega um trechinho aí, por exemplo, de um áudio, e tenta falar junto da pessoa. E você vai repetindo aquilo. Você pausa, tenta, toca de novo, escuta, fala de novo. E é uma prática excelente, é uma prática muito Uhum, válida. Para você treinar agilidade muscular, ritmo, conectar uma palavra com a outra, fazer a fusão de uma palavra com a outra, entonação. Ela ajuda sim a gerar destreza com a língua. Só que uhum, ainda assim, tem muita gente que vai chegar em um círculo e vai travar. sim, sim. Então, se a gente está falando de destravar, você precisa estar na companhia de outro, você precisa passar pela barreira da vergonha, de abrir a Uhum. boca olhando nos olhos de alguém, entendeu? Você precisa treinar isso. E isso é muito Mas, importante, Milene, porque eu, por exemplo, logo quando eu cheguei aqui na Polônia, eu tinha muita dificuldade
de conseguir me expressar, né? E eu ficava sempre com aquela sensação, meu Deus, se eu falar, ninguém tá me entendendo nada. Será que as pessoas estão entendendo o que eu tô querendo falar? Então, isso que você traz no seu curso, né? De ser as aulas em grupo, que para muita gente pode ser à primeira vista, eu não vou me sentir confortável. Mas é justamente por isso que você precisa fazer as aulas em grupo, porque você vai estar num ambiente seguro, onde todos ali estão aprendendo e que você está autorizado a cometer erros, porque na hora que você errar, é que você vai se permitir a aprender algo novo, né? Então, eu vejo, tem algumas colegas que também já passaram por isso, e sempre tinha essa trava, mas e se eu falar na frente de alguém, e como é que eu vou ficar? Então, é super importante esse espaço que tem no seu método de da gente estar presente com outros alunos, né? Então, vencer realmente essa barreira para não ficar falando sozinho e treinando sozinho no quarto. Tem que olhar no olho e tem que praticar com mais alguém, né? Exato. Tem alunos que falam para mim: ah, não, Milene, eu não quero grupo, não, vamos fazer particular porque eu morro de vergonha. E aí, você vai fugir ou você vai encarar? Você quer de Uma fato hora vai ter um destravar? grupo de amigos, né, para você conversar. E Sim, você aí? quer de fato destravar ou quer se manter ali na sua zona de conforto? Uhum, Sabe? sim. É um É desafio. importantíssimo. E pedir aqui mais uma vez para vocês que estão aqui na live, está passando muita gente, então muito obrigada pelo tempo de vocês. Né? Eu sempre digo que a moeda mais preciosa que a gente pode dar a alguém, né, em troca por algo é o nosso tempo. Então, muito obrigada pelo tempo que vocês estão disponibilizando, ficando aqui com a gente nessa live. Lembra de mandar a live para alguém que precisa de trabalhar o inglês, ou se você é essa pessoa, fica aqui até o final, que a gente vai ter uma super, super promoção, e na verdade é nem promoção, eu posso dizer que é um presente que nós vamos dar para vocês. Então fica aí até o final da live para você saber que presente é esse. Que assim, depois disso, você só vai continuar com o inglês travado se você realmente quiser. Porque a gente vai facilitar o máximo possível para que você possa ultrapassar essa dificuldade e possa abrir a sua vida para mais oportunidades através do inglês. Milene, antes da gente continuar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Se tem alguém que está deixando alguma pergunta, se você já passou algum perrengue, né, que a gente colocou lá no começo, se você acha que já perdeu alguma oportunidade por conta do inglês, deixa aqui nos comentários para a gente compartilhar e juntos a gente aprender mais sobre a importância desse idioma e como que a gente pode romper essa barreira, né? E aí o Gilson, inclusive, um colega meu de faculdade, né, de Que administração, o legal. Gilson Gadelha, colocou aqui nos comentários conteúdo excelente. Ele que agradece, e nós que agradecemos você, Gilson, por estar aqui. Então, assim, que bom que vocês estão gostando aqui da live, né? Realmente é um assunto interessantíssimo. Então, recapitulando, a primeira dica, né, Milene, é falar, né? A gente tem Falar. que falar, tem que praticar. Não dá para destravar o inglês só estudando a teoria. Você tem que colocar em prática, né, e romper essa barreira e o medo da exposição. E qual que seria a sua segunda dica valiosa para a gente, Milene? A segunda dica, a segunda estratégia é repetição contextual. O cérebro humano não aprende através de listas soltas de palavras. Você Uhum, precisa pegar aquela palavra nova, um vocabulário novo, e trabalhá-la dentro de um contexto, uma frase, uma expressão, para que essa palavra de fato faça sentido. No momento que essa palavra está inserida em um contexto, o seu cérebro retém com muito mais facilidade do que quando as palavras são soltas e não fazem sim. sentido. Você faz uma Uhum, associação daquela palavra nova a um contexto no qual você de fato usaria essa palavra. Então, a repetição contextual, ou seja, dentro de um contexto, ela é fundamental. A gente já sabe que para aprender, para o cérebro humano aprender, ele precisa de repetição. Ele precisa de uma exposição repetida do mesmo conteúdo. Isso em qualquer área, né? uhum, Então, você repetir esse conteúdo dentro de um contexto é fundamental. E aliada a essa técnica de repetição, a técnica de substituição. O que é isso? Tá. Eu aprendi a estrutura I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Então, você aprendeu aí o tempo verbal, o presente, ok. I like. Eu gosto. Substituo o que nessa frase? Eu posso substituir, por exemplo, o objeto. I uhum, like coffee. I like trips. Então você vai dizendo, eu gosto de chocolate, eu gosto de café, eu gosto de viagens, por exemplo. Posso também fazer uma substituição do verbo.
I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Tá, e se eu tirar o like, que é gosto, se eu quiser dizer eu preciso de chocolate? Eu preciso de chocolate, Milene. I need chocolate. Então veja que a estrutura não se modificou, eu só troquei um verbo. Ah, eu Uhum. vejo um chocolate, sei lá, I see chocolate. Então eu amo chocolate, I love chocolate. Então novamente aqui eu fiz uma repetição de verbos ao invés de objetos. Posso também fazer uma substituição do sujeito. I like chocolate, you like chocolate. Você gosta de chocolate. They like chocolate. Eles gostam de chocolate. Então a gente vai pegando peças, né, desse quebra-cabeça da frase, Uhum. peças diferentes da frase e fazendo uma substituição para que essa estrutura fique mais solidificada, né, vai ficando mais automatizada dentro de você e para que você também tenha liberdade de pegar uma frase e brincar com ela, Sim. mudar os Então, elementos dela. aham, anotei aqui. Então, vamos fazer aqui a Retrospectiva. repetição contextual aqui. Ver se todo mundo está acompanhando aí na live. Se você chegou Acompanhando. agora, eu acho que eu vou até colocar aqui esse resuminho lá na legenda quando a gente postar a live. Então, a Com primeira dica é certeza. fala, né? Precisamos falar. Quanto E mais a gente falar, falar, desculpa, melhor. Aline, e falar sobre o quê? E falar sobre o que a gente gosta, os nossos interesses, né? Para Falar que sim. essa informação fique de uma forma mais fácil para a gente aprender. Então, vou refazer aqui que eu estou anotando tudo, ó. Eu disse que ia anotar no Vai lá. caderno, mas estou anotando no celular porque é o que está mais fácil aqui durante a live. Então, é falar sobre o que a gente gosta. E a segunda estratégia seria repetição. Falar o que a gente Contextual. gosta e repetição contextual, que é você repetir, né? O idioma, a gente precisa. Tudo que a gente for aprender, na verdade, aqui atrás estão um pouco dos meus livros de história, então esses livros eu já li 2, 3 vezes, né? Então a gente precisa repetir esse aprendizado para que de fato ele se consolide. E o terceiro, que, na verdade, ainda dentro do segundo que você falou, Sim. além da repetição contextual, é você tentar formar frases, né, com a estrutura que você possa ir substituindo os verbos. É Técnica isso? de substituição. Isso. Técnica de substituição. Então, a gente formar uma frase, por exemplo, I need chocolate every day, every single day. I need chocolate. É a gente substituir esses verbos e tentar formar mais frases, né, para melhorar aí esse aprendizado. E agora nós vamos para a terceira estratégia, Milene. Fala aí pra gente qual é essa terceira estratégia para destravar esse inglês. Ok. A terceira estratégia está ligada ao efeito platô. O que é o efeito platô? Bom, no aprendizado de qualquer coisa, no inglês também, a gente tem saltos e de repente a gente se sente estagnado. Mas a gente não precisa chamar isso de estagnação, a gente pode chamar isso de uma estabilização no processo de aprendizado. Você está ali ainda solidificando tudo aquilo que você adquiriu, esse conhecimento que você adquiriu nesse salto, né? Que dá um gás que é lindo. E quando a gente chega nesse momento de estabilidade, que é o momento, o efeito platô, que é quando você sente que você não está mais evoluindo, você precisa fazer uma troca de estímulo. Então, a terceira Uhum. estratégia é detectar esse momento platô e rapidamente agir na troca de estímulo. Então, é claro, você precisa de condução, né, nisso tudo. Eu estou aqui falando como uma mentora Sim. que te dá o direcionamento para tudo isso. Então, todas essas dicas que eu estou mencionando, principalmente essas três primeiras agora, elas não são dicas para você necessariamente colocar em prática sozinho, né? São dicas para você se atentar do que você precisa encontrar dentro de um método, já que o seu foco é destravar. Então, nos meus cursos de mentorias, eu te ofereço, né, essa oportunidade de ir acompanhando essas estratégias. Nessa terceira, especificamente, mudança de estímulo, o que acontece? É como você está na academia, certo? Por que você muda o seu treino a cada 4 semanas, a cada 4, 6 semanas? Porque o seu músculo já se beneficiou, tudo que ele tinha para se beneficiar daquele exercício, daquela carga, daquela intensidade, daquele número de repetições, enfim, e agora precisa de um novo estímulo. Você precisa trabalhar talvez a mesma musculatura de uma forma diferente, ou outro músculo associado àquele, enfim. Mesma coisa com o inglês. Então, percebeu que está rolando essa estabilidade, que já não está rolando mais esse novo aprendizado, troca de estímulo. Você precisa mudar o tipo de exercício, por exemplo, agora vamos escutar podcasts.
E vamos Uhum. debater os podcasts. Não, agora vamos trabalhar com textos. Vamos trabalhar com a técnica de shadowing, que eu mencionei Uhum. anteriormente. Vamos fazer dinâmicas diferentes. Então, isso tudo é personalizado, tudo planejado para a sua necessidade, para que você treine o seu cérebro a aprender novas coisas. Já que ele já está Sim. naquela zona de conforto, naquele lugar, você precisa treiná-lo a aprender o novo, através de uma mudança estratégica de estímulos. E isso é muito interessante você estar falando, porque, por exemplo, como você falou no começo, né, que o aprendizado de inglês, principalmente no seu método, ele é focado no estilo de cada pessoa. E tem gente que não gosta de rotina, né? De tipo, ai, todo Uhum. dia tem que fazer a mesmo exercício, tem que todo dia estudar da mesma forma. É isso que você está falando de sempre trocar o estímulo é maravilhoso. Eu adoraria isso, né? Então, assim, de ter sempre algo novo algo novo, ou o mesmo aprendizado, né, o mesmo conteúdo, mas que você possa aprender de uma forma diferente. Então, dá uma nova energia, né? Como se fosse sempre, todo dia, ter uma novidade, deixar as coisas mais interessantes, né? Nesse processo todo de aprendizagem. E Sim. aí, gente, lembrando a vocês que estão aqui na live, mais uma vez obrigada pelo tempo de vocês. Lembrem de depois mandar essa live para alguém aí que você sabe que precisa de trabalho em inglês. E fica aqui até o finalzinho, a gente já está quase chegando na quinta estratégia. E no finalzinho dessa live, eu e a Milene preparamos uma super, super, super presente para vocês. Então fica aqui Hum. que, assim, nossa, tenho certeza que vocês vão gostar dessa novidade, tá? E lembra também de seguir lá o perfil da Milene, que é sua mentora de inglês. E se você está me vendo pelo perfil da Milene, lembre-se também de seguir Guia Brasileiro na Polônia, para você receber informações sobre toda a Polônia, literalmente, né? Então, eu posso te ajudar com guias práticos de roteiros personalizados, consultorias de viagem e tours privativos, presencial em várias cidades aqui pela Polônia. A Milene, melhor agora uma guia coisa. brasileira da Polônia. A melhor guia brasileira. Milene, eu tinha aberto uma caixinha nos stories perguntando Sim, sobre perrengues, né? Perrengues ou alguma oportunidade que as pessoas já tinham perdido por conta do inglês. Então, eu separei alguns aqui para a gente ler, antes de você continuar aí com a quarta e a quinta estratégia. Eu recebi legal. vários depoimentos, obviamente que eu não vou, né, mencionar o nome de ninguém, mas eu escolhi dois específicos que eu achei que me chamou mais atenção, tá? O primeiro, que foi uma pessoa que relatou uma perda de oportunidade, né? Uma perda de trabalho. A pessoa estava concorrendo a uma vaga de trabalho fora do Brasil e, por conta do inglês, a pessoa travou. E detalhe, tem um detalhe curioso que foi por isso que eu escolhi. O entrevistador que fez essa entrevista com essa pessoa que mandou o depoimento era um indiano e aí a gente sabe que tem vários estereótipos rolando na internet, né? Da forma que os indianos falam, o sotaque, enfim. Então essa pessoa mencionou que não conseguiu entender é, a forma que a pessoa estava se expressando, o entrevistador, e ela travou totalmente na hora da entrevista, e elas que sabiam o que falar, tinha todo assim, sabe, tudo desenhado na mente dela, as respostas, o que ela deveria fazer, mas ela simplesmente travou e desligou a chamada da entrevista. Então ela disse que chorou, né? Assim, chorou copiosamente depois, porque obviamente era uma oportunidade, um salário bom, uma vaga muito boa que ela estava esperando, Uau. mas por conta de não ter essa proeficiência, e eu acho que também não só a proeficiência no inglês, mas também, de certa forma, a resiliência, né? Uhum. De continuar. E eu escolhi isso porque eu queria puxar um outro gancho com esse exemplo. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Quem me Uhum. conhece fora da internet sabe disso. Eu sou uma pessoa que, nossa senhora, assim, quanto eu quero fazer as coisas de uma forma mais perfeita possível e às vezes eu acabo travando porque não sai daquele jeito que eu acho que deveria ser o melhor a se fazer. E aí eu vejo também que tem muita gente que trava nesse perfeccionismo, de achar, eu não vou falar porque eu acho que o meu inglês não é tudo isso que eu espero que ele deveria Eu ser, o que eu gostaria, né? acho que deveria ser, e aí acaba perdendo oportunidade para outras pessoas que talvez nem tenha o inglês tão bom, mas que simplesmente, como a gente fala no Brasil, mexe as caras, né? Vai com a cara e com a coragem e consegue conquistar aquela oportunidade. Então, eu escolhi esse exemplo por esses motivos, né? O primeiro, que foi o exemplo que eu pedi de alguém que tivesse perdido alguma oportunidade,
né, dessa seguidora, e por conta disso também, né? E eu acho que, assim, sem nenhum preconceito, nada disso, mas os estereótipos, né, comuns, que o sotaque indiano é muito difícil de você compreender, mas nem por isso eles ficam se cobrando ou dizendo, eu não vou falar porque acho que o meu inglês não é bom. Eles simplesmente vão lá, são compreendidos, né? Mesmo que não tenham um sotaque que as pessoas julguem ser o adequado, mas eu acho que falar o idioma também é isso, é você se fazer compreendido, mesmo que não seja com o sotaque perfeito ou com, né, com da forma que você acha que seria perfeito, o importante é você se comunicar e ser compreendido, né, Milene? Exatamente, exatamente. Eu gosto de dizer sempre que fluência não está associada com perfeição. Então, isso inclusive já tinha planejado falar sobre isso, associado com a quinta dica, mas já vou Uhum, adiantar um pouquinho aqui, né? Fluência é a associação de prontidão. O que que é isso? Eu estou pronta. Eu estou pronta para me comunicar, mesmo não tendo preparado isso. Eu estou pronta no improviso. Então, eu estou, sei uhum, lá, passeando no shopping, alguém me cutuca, pede informação. Eu não estava planejando, não tive tempo de ensaiar. Mas estou pronta. Estou pronta ali para me virar. sim, Clareza. É claro que você precisa ter um mínimo de clareza no que você está dizendo e entender, um mínimo de entendimento do que a mensagem que chega para você, né, está querendo dizer. Então, prontidão associada a uma clareza mínima do que você quer dizer e ritmo. Tem que fluir, né? A fluência uhum, significa você não ter que parar e pensar demais antes de cada palavra. Ok. Prontidão, clareza e um certo ritmo. Que também não precisa ser um ritmo louco e eu tenho que falar muito acelerado, muito rápido. Não, não precisa. sim, Você pode, inclusive, ter uma velocidade mais lenta e manter o ritmo, né? uhum. Mas para dizer que fluência não é perfeição. É aquele ditado, né? É melhor feito do que perfeito? Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. É eficiência na Total. comunicação. Uhum, Então, em relação à entrevista, né, do relato que fizeram contigo, em uma situação de ameaça social, o nosso cérebro dispara três mecanismos: luta, fuga ou paralisação. uhum, E é exatamente isso que acontece. A paralisação, principalmente, é o que acontece em muitos casos com o inglês. Fui pega ali de surpresa, como eu falei anteriormente, né? Na vergonha, no medo, sim, nos traumas associados a experiências passadas com o inglês, e aquilo ativa em você esse cérebro, no seu cérebro, né? Esse modo paralisação. E você trava completamente, né? Então, criar intimidade com a perfeição, com a imperfeição, criar intimidade com a imperfeição é fundamental no seu processo de aprendizado. Você não começa falando bem. uhum, Você só vai falar bem depois de uma longa caminhada. Não espere até lá para você começar a falar, para você começar a se expor. Talvez se essa pessoa não conheça, essa pessoa não sei da história que eu tô, né, trazendo sim, sim, pensamentos. Talvez se essa pessoa tivesse tido mais exposições com o inglês, uhum, em outros momentos da vida dela, se ela tivesse buscado mais exposições, eu vou arriscar. Eu vou me arriscar, eu vou pro shopping, eu sim, vou cutucar alguém. Eu vou tentar, eu vou convidar uma amiga, fala comigo em inglês, não sei, né? Em uhum. um curso você teria essa Esse oportunidade. Talvez se recurso, ela né? tivesse se exposto mais, talvez ela Uhum, tivesse criado mais resiliência. Se talvez ela já tivesse entrado com mais permissão, auto-permissão, uhum, para falar imperfeitamente, ou para pedir, de repente, até para pedir para o indiano, você repete, por favor. Fala mais sim, devagar, por favor. Porque o processo dela passou pelo fato de não ter compreendido, né? uhum, isso, E aliás, exato. a compreensão oral é um exercício muito importante que não pode faltar no seu método. Porque eu, particularmente falando com o inglês, e sinto isso com o polonês aqui também, a parte mais difícil para mim, para eu masterizar no inglês, foi a compreensão. Eu já falava Uhum, bem e eu continuava sem entender músicas, filmes, por exemplo, né? sim. Então, o trabalho da compreensão também. E os alunos às vezes falam: não, eu só quero escutar áudio com nativos, Milene, só me manda podcast com nativo. Aí que tá. Aí que tá, o mundo não é nativo. Uhum, O sim, mundo não é nativo. exatamente. E o inglês é a língua do mundo. Então você tem Uhum, que se familiarizar com sotaques diferentes, sim. é. Tem que Você escutar não vai podcast de sempre, outros. você não vai sempre Não. encontrar alguém. Eu tô tentando lembrar agora, foi.
recente agora. Acho que inclusive eu estava trabalhando com a última cliente que veio visitar aqui a Polônia. Eu não lembro exato onde a gente estava, mas a gente estava em algum museu. E estava visitando lá. E chegou outras pessoas falando num sotaque britânico, estilo Adele, né? Que é tipo assim, que quando ela tá dando entrevista, eu me esforço, assim, para às vezes para entender. Se eu não botar uma legenda, eu não consigo captar o que ela tá falando naquela velocidade que ela fala. Sim. E era aquele estilo ali. E a gente do lado, e eu olhei para ela e eu disse: Tu tá entendendo o que eles estão falando? E ela: Não, eu ia te perguntar a mesma coisa. Eu disse: Eu não faço a mínima ideia do que eles estão conversando. Então, assim, eles falavam muito rápido entre si, muito, muito rápido. Um sotaque muito diferente. Então, assim, é isso que você tá falando, né? A gente tem que realmente se expor porque o que é esse sotaque nativo? É de quem? Né? O britânico é um dentro do próprio Estados América, né? Estados Unidos tem um, Texas é um, o Flórida é outro. É como no Brasil, né? A gente fala, todo mundo Sim, fala português. Eu sou sim. cearense, tenho esse sotaque que vocês já estão percebendo, que a gente fala muito rápido. Então eu me esforço para falar mais devagar quando eu estou fazendo lives, né? E tem o pessoal do sul, tem outro sotaque. Então, Sim. Os quanto mais a gente se australianos, os expor, né? irlandeses. Quanto mais a gente se expor, mais facilidade a gente vai ter e vai perder mais esse medo de entender ou não entender. Sim. E tem até aqui o seguidor aqui, Mai Kelt, eu não sei como pronuncia, colocou. E irlandês Michael, também é outro, né? Nossa, o sotaque irlandês também é complicado, né? é desafiador. É desafiador. Tem É muita gente que desafiador. fala isso. Eu tenho uns colegas que moram lá Nossa. na Irlanda e um dia desses eles postaram um meme, né? Tipo assim, vim pra Irlanda para aprender inglês. Moro na Irlanda e até hoje não consegui entender o que o vizinho tá falando, né? Porque eles têm Sim, uns sotaques bem diferentes, assim, né? Mais sim. difícil de compreensão, de E uma eu recebo forma. alunos da Irlanda, que estão na Irlanda, né? Brasileiros que estão na Irlanda. Eu recebo, parece que tem uma comunidade grande brasileira lá, sabe? Sim. Bom, então vamos recapitular aqui para você que chegou agora. Lembre de seguir o perfil Sua Mentora de Inglês e @Guia Brasileira na Polônia. E a Milene, que é professora, mentora de inglês há mais de 15 anos, falou para a gente já 3 estratégias para a gente destravar o inglês. A primeira é falar sobre o que a gente gosta, né? Porque aí isso gera interesse e você tem mais interesse e menos medo de se expor, porque é algo que um assunto que você já domina. A segunda estratégia é fazer a repetição contextual. Então, aprender uma palavra, um verbo, coloca isso dentro de uma frase, né? E já fala, já tenta praticar. A minha que eu mais falo é I need chocolate. A terceira, a terceira estratégia, Já detectar o platô, né? E efetuar trocas de estímulos. Então, sempre está trocando a forma que você estuda, a forma que você pratica, seja ouvindo podcast, assistindo filme, ouvindo música, estudando em si a gramática, sempre tentando variar a sua forma de aprendizado, né? E a quarta e a quinta, Milene, fala aí pra gente. quarta é consistência. Consistência. Sem consistência não existe resultado. Não existe resultado. Não adianta você falar, vou aprender inglês, aí estudei 5 vezes essa semana. Semana que vem Uhum, estudei só uma vez, ou não estudei, aí daqui a 3 semanas eu estudo 2 vezes. Você precisa de uma rotina. O que que ajuda na consistência? Coloca um horário marcado, fixo na sua agenda para o inglês. Esse é um dos maiores erros que os alunos cometem. Principalmente os que não fazem o curso ao vivo, né? Que fazem sim. mentoria, ou até mesmo para os que fazem o curso ao vivo, mas tem que fazer as atividades extras, né? Os deveres de casa, Uhum. enfim. Não colocar. Gente, se já é difícil manter o que está na agenda, cumprir o que a É gente coloca verdade. lá na agenda, você imagina tentar fazer algo que você não programou. No Aí você acorda improviso, de né? manhã, Tipo, se no der certo hoje eu improviso. estudo. Uhum. Não, mais tarde eu vou ter 30 minutos, aí embolou, não sei o quê, assim, não, depois eu deixo para depois, chega de Sim, noite, você está exausto. sim. Não, mas eu ainda tenho amanhã. Hoje ainda é quarta, eu tenho amanhã, eu tenho quinta, tenho sexta. Chegou sexta, não fez. Horário fixo na agenda. Já pega a sua agenda aí agora. Olha aonde existem intervalos entre tarefas, entre atividades, de preferência de manhã, mente fresca. Aprender Uhum. coisas novas exige maior esforço mental. Otimize Sim. o seu tempo de estudo, fazendo isso num horário que a sua mente ainda seja mais fresquinha. Ou detecte também qual é o horário do dia que você funciona melhor.
Então, eu tô falando aqui, faça de manhã. Tem gente que não funciona de Uhum. manhã. Então, É, tem gente que já encontrar prefere também. estudar de noite, assim, no final do dia, que a casa tá em silêncio, né? Sim. Tudo bem. Encontre aí para você o melhor momento de produtividade na sua vida que você Uhum. consiga encaixar o inglês. Mantenha essa grade fixa. Isso ajuda a trazer consistência. Aí o pessoal pergunta: quantas vezes por semana eu preciso estudar? Eu preciso estudar todos os dias? Bom, a velocidade do resultado está proporcionalmente relacionada à frequência de estudo, Sim. né? Qualquer atividade, não só estudos. Então, você está com sangue no olho? Você tomou essa decisão? Você tem pressa? Ou você simplesmente cansou, né? Cansou de ficar Uhum. nesse lenga-lenga com o inglês? Ok. 5 vezes por semana, todos os dias, 7 vezes por semana. Não precisa ser 1 hora, gente. Porque assusta, né? Todos os dias eu tenho que separar 1 hora, Sim. 15 minutos. Pega um post meu, vai no meu feed. Uhum. Pega um post ali, que os posts do Instagram têm 1 minuto e meio no máximo, certo? um Sim. minuto e meio. Você se expôs, ou um carrossel, que vai de repente tomar um pouco mais de tempo, mas você se expôs à língua, já salva o post, já faz uma anotação, tenta formar uma frase com aquela palavra nova, com aquele vocabulário, Já colocar em prática faz esse a teste, aprendizado, né? exato, faz a técnica de substituição, né? Enfim, uma exposição com a língua constante. Então, diariamente, não consigo 5 vezes por semana, Milena, então melhor nem começar, né? Vou fazer, eu só conseguiria 2, 3 vezes por semana. É melhor ter alguma exposição do que nenhuma. Então, Sim. de acordo com a sua realidade atual aí, faça o seu melhor. Agora, se você está de fato com sangue no olho, com pressa, eu sei que eu vou me mudar, eu estou atrás de um emprego, de um trabalho novo, de mudar de carreira, enfim. Daí, então, você precisa de uma frequência mais elevada para você obter um resultado mais palpável mais rapidamente. Nos meus Uhum. cursos intensivos, aliás, a intenção do intensivo é essa: é uma imersão maior durante a semana. Você faz a aula 3 vezes, mas tem atividade todos os dias, então você está Sim. estudando aí, né, 6 vezes por semana no mínimo, para que você tenha um resultado palpável em apenas 4 meses. Então, os meus módulos normalmente duram 4 meses, exatamente porque em 4 meses, 4 meses é o tempo suficiente para você já ver resultados e ver resultados palpáveis, né? Uhum. Com uma imersão no intensivo. Tá. E pra gente, antes agora da gente dar a última estratégia, vamos falar logo aqui qual é a nossa mega novidade que nós estamos trazendo para os nossos seguidores aqui do Guia Brasileira na Polônia. Quero dizer que eu estou muito honrada, porque sempre que eu trago alguém aqui, eu já falei isso para vocês, é um assunto que também me interessa, que eu também sou a primeira a ser beneficiada, mas o que eu penso, né, o meu objetivo também com esse perfil, além de trazer informações sobre a Polônia, que é a minha paixão, uma das minhas paixões, é também ajudar as pessoas de uma forma geral no autodesenvolvimento, né? Então, pensando nisso, eu e Milene fizemos aí uma mega parceria e queria agora deixar para a Milene anunciar qual é essa novidade para os seguidores aqui do Guia Brasileira na Polônia. Ok, então vamos lá. Seguidores da Aline, nossa guia brasileira na Polônia, tem 10% de desconto em qualquer curso ou mentoria comigo. Basta dizer que está vindo através da Aline, que é seguidor da Aline, e me seguir também, precisa me seguir também para garantir o desconto. E esse desconto é inclusive cumulativo ao desconto que eu já ofereço a expatriados, brasileiros que moram fora do Brasil já tem comigo 10% de desconto, tanto nos intensivos quanto nas mentorias. E você sendo indicado da Aline, você ainda ganha mais 10 em cima disso. Ou seja, você sai com 20% de 20%. desconto. 20% de desconto. É o desconto que você estava precisando para começar a fazer seu curso de inglês. Então, ó, vamos recapitular aí. Se você é só meu seguidor, mora no Brasil, quer aprender de vez o inglês com uma professora que já é professora há mais de 15 anos, né, que mora fora do Brasil, que está inserida no contexto todos os dias que usa o idioma, você vai entrar em contato com a Milene, no arroba sua mentora de inglês, dizer que é seguidor da Aline, segue lá o perfil dela, e manda uma mensagem, você vai garantir 10% de desconto no curso. Agora, se você é meu seguidor e também mora fora do Brasil, você vai ganhar mais 10%. Então, vai ter 20% de desconto total no curso. E eu sei que tem gente aqui que tá nessa live que mora fora do Brasil que tá precisando de curso de inglês. Então, já entra logo em contato com a Milene para você garantir isso, tá?
E aí, Exato. Milene, fala pra gente agora, depois dessa mega promoção, né? Não vai ter mais desculpa pra ninguém ficar sem falar inglês até o final do ano, 2026. Fala pra gente agora qual é a última estratégia que a gente pode colocar em prática ainda hoje, pra gente começar a destravar o inglês de uma vez por todas. Bora nessa. A quinta e última estratégia é a normalização de erros. Então já tocamos nesse assunto aqui e Sim, ali hoje. O que que acontece quando você busca esse perfeccionismo? A Aline já estava mencionando isso antes, né, Aline? sim. Se você só se permite começar a falar depois que ficar perfeito, você não vai conseguir ficar perfeito. Não vai chegar ao nível de inglês que você deseja, porque você precisa falar e praticar antes disso. Então, se você já quer, se você só quer começar a falar quando você já estiver muito bom naquilo, você está fazendo o processo, tentando fazer o processo contrário, né? Normalização de erro, gente, passa por muitas camadas. Criar intimidade com a imperfeição. Isso não é só no inglês. Começa a se perceber durante o seu dia a dia. Na sua carreira, no seu tratamento com seus filhos, no seu relacionamento, enfim, relacionamentos pessoais, na sua carreira. Como você lida com erros? Como é que você conversa consigo mesmo quando você erra? Nossa, Milene, Você- isso é importantíssimo, né? Porque se a Fundamental. gente não se permite errar em outros momentos, em outras questões da vida, isso vai se estender também para a forma que a gente aprende, né? Então a gente vai se punir Exatamente. e é como você falou, aí não fiz a tarefa, e aí porque eu não fiz a tarefa de inglês, eu não vou nem para a próxima aula. E aí você acaba perdendo tudo, né? Do que você já construiu até ali. Então, nossa, isso é Exato. importantíssimo, né? Se permitir normalizar os erros, né? Sim, criar intimidade com a imperfeição. O ser humano é imperfeito, a gente está aqui para ser imperfeito mesmo, né? Isso é um desafio. Eu vou te dizer aqui agora de forma pessoal que eu tenho uma tendência a autocobrança e eu tenho trabalhado nisso. Tenho tentado me perceber nisso e perceber até como eu lido com as pessoas ao meu redor em relação ao nível de perfeição que eu exijo das Sim. pessoas, né, ao meu redor. E então, para mim também é um processo, né, não só para os meus alunos, que é importantíssimo você se dar a permissão para errar. Você se dá essa permissão para errar? É tudo bem quando você erra? Ou você se culpa, se pune, se chama de nomes, sabe? Quantas vezes a pessoa, ai, Uhum. eu sou burra, ai, meu Deus, eu sou muito burra, sabe? Que tipo de tratamento é esse? Como é que fica a sua autoimagem e a sua autoestima? E Sim. já digo agora, senso de capacidade, se a gente está falando de fluência em inglês, a gente está passando por um senso de capacidade. Ele passa pelo seu senso de valor, ele Uhum. passa pela sua autoestima. É por isso que eu venho falando que é um processo emocional, social, interno. Você só vai conseguir normalizar erros, e parar de se punir tanto, de se sabotar, porque quando a gente também se pune, quando a gente se culpa muito, a culpa paralisa, a gente sabota o processo, Sim, né? sim, verdade. Quando a gente estiver seguro o suficiente em ser quem a gente é. Eu conheço o meu valor, e não é por causa desse erro que eu sou menos. Com o inglês, muitas vezes as pessoas sentem que elas estão arriscando o capital social delas. Então, você já é uma pessoa bem-sucedida, você é o CEO de uma empresa, você é um homem de negócio, enfim, você é uma Uhum. pessoa bem-sucedida, se considera competente, tem um bom senso de valor e, de repente, você vai chegar numa aula e soar como criança. Como é que crianças, quando estão aprendendo a falar, falam, né? Sem Sim. conjugação, vocabulário pobre, para, volta, trava e tudo mais. Você não quer arriscar esse capital social, essa imagem que você tem, a reputação que você tem, a própria autoimagem, de se colocar numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Só que aprender uma nova língua é isso. É você estar vulnerável, você estar frágil nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo fortalecido, se você tem um bom senso de valor, ao mesmo tempo fortalecido nesse desconforto. É uma Sim. situação de desconforto, mas eu tô bem, meu senso de valor não está sendo impactado por isso. Eu não sou um bosta ou uma pessoa ruim, incompetente, porque eu errei a conjugação do she do, she does. Uhum. Isso é muito. Às vezes as pessoas. Um, existe uma carga muito pesada com o inglês. A pessoa errou o she do, she does, você vê a contração corporal dos alunos.
Sim, Você vê aquilo se expressar no próprio corpo, né? Então, a gente entender que isso é natural, né? Eu também não tô falando que agora você vai se julgar por estar se sentindo assim. É isso. leveza, é leveza. É entender que isso faz parte do processo de muitas pessoas, do seu, nesse caso. E você ir criando intimidade mesmo com esse lado seu que vai falhar, que não é perfeito, sabe? E aceitar, abraçar essa parte sua também. Não se cobrar que seja perfeito. Eu costumo falar que essa busca pela perfeição, ela é uma arrogância. Sim, total. Todo mundo erra, eu não posso errar. Aham. Quando eu posso ter Todo perfeição. mundo erra, menos eu, que sou alecrim dourado, que não posso errar, né? Que já nasci falando. Já nasci falando já. Quem a Então, gente pensa que a gente é, né? é Nessa busca verdade. pela perfeição. É vã. Uhum, Consome tanta energia, energia vital, energia física, emocional e mental, que a energia que você está gastando no meio de uma aula, sofrendo com isso, poderia estar sendo usada no aprendizado. exatamente. Exatamente. Bom, então vamos recapitular aqui. Fechamos aí agora essa quase uma hora de live, né? Estamos cumprindo aí o nosso propósito, que era trazer informação para você que precisa destravar de vez o inglês. Então vamos recapitular tudo que a gente aprendeu nessa live. A live vai ficar gravada. Assim que a gente terminar aqui a live, nós já vamos deixar ela carregando para o Instagram e também lá no canal do YouTube, que é o mesmo perfil, Guia Brasileira na Polônia. E aí você pode assistir quantas vezes você quiser essa live, mandar para alguém que precisa destravar o inglês e lembrando do nosso super presente para vocês, né? Então, se você é meu seguidor, é só seguir o perfil da Milene, sua mentora de inglês, entrar em contato com ela, avisar que está indo pela minha indicação e você vai ganhar 10% de desconto no valor do curso que você contratar com ela. E a promoção mais ainda mega power é que se você mora fora do Brasil, você vai ganhar mais 10% de desconto. Então, morou fora do Brasil, é meu seguidor, é só seguir a Milene, falar que foi minha indicação e você vai garantir um desconto de 20% no valor do seu curso. Melhor do que isso, não tem. Então, garante logo a sua vaga, porque também são vagas limitadas, né, Milene? Então, não adianta chegar a Sim, 5 mil pessoas para fazer o curso amanhã, sim, porque não vai dar conta. Então, sim. não deixe para depois. Entre em contato o quanto antes com a Milene para já começar o seu curso e até o final do ano você ter olhar para trás e sentir orgulho de você mesmo, de ter começado algo novo e de ter destravado de uma vez por todas o seu inglês. E antes da gente terminar, vamos encerrar aqui fazendo uma recapitulação de tudo que a gente falou, né? Principalmente das estratégias, porque eu anotei tudo aqui, ó, no meu celular que a Milene falou pra gente, tá? A primeira é, a gente vai começar a estudar inglês, tem que falar, não adianta, né? A gente tem que falar, tem que praticar. E a dica, a estratégia, né, é você falar sobre o que você gosta, assuntos que você gosta. Então, pesquise, se você gosta, como eu aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, vai pesquisar sobre Segunda Guerra Mundial, pesquisa em inglês, né? Ou, sei lá, vai que você gosta de maquiagem, né? Skincare, vai procurar conteúdos em inglês também. A segunda estratégia é a repetição contextual. Aprender uma palavra, um verbo novo, você já forma uma frase, repete ali até ficar na sua mente e aumentar essa sua capacidade de reter o conhecimento, né? A terceira estratégia, vê aí, Milene, se eu estou esquecendo alguma coisa. Detectar o platô, né? Tipo assim, você acha que já chegou naquele nível que não está mais evoluindo, então vamos trocar os estímulos, vamos aprender de uma forma diferente, né? Ter outros estímulos para você continuar no seu processo de aprendizagem. A quarta, que eu confesso que para mim é a mais difícil, que é a constância no processo de aprendizagem, né? Então, o que, que a Milene deu aqui de estratégia para a gente? Tem sim que colocar na agenda, fazer um compromisso com você mesmo. Da mesma forma que você sabe que todo dia tem que acordar, sei lá, 5:30 da manhã para trabalhar, você tem que colocar um horário na sua agenda, seja uma vez por dia, 2 vezes por semana, no que for possível dentro da sua rotina, para você se dedicar a estudar o inglês. Aline, E, posso fazer um parênteses bem aqui? por favor, deve. Sabe aquela autopermissão que eu mencionei anteriormente, no sentido de se permitir errar? Sim, Existe uma outra autopermissão, que é a de se permitir avançar.
Importantíssimo. Você está falando de constância e de dificuldade de Sim, manter constância. O que acontece algumas vezes é que, se eu mantiver a constância, se eu de fato me dedicar, estudar, fazer as atividades, o que que eu vou fazer? Eu vou vai melhorar. progredir, né? Eu vou Uhum, melhorar. Só que eu tenho medo disso. Eu tenho medo de melhorar. Porque de repente eu tô deixando alguém para trás e eu não me permito avançar se essa pessoa não avançar comigo, ou porque eu escutei quando criança que esse não era meu lugar no mundo, que não era para eu melhorar, que não era para eu crescer uhum, de vida, que não era, inglês não era para mim. E aí eu tô subconscientemente alimentando essa narrativa. A autossabotagem vem muito disso, de você alimentar narrativas subconscientes, de crenças limitantes que a gente tem e da falta de permissão de se deixar progredir mesmo. Às vezes a gente tem medo uhum. de melhorar. Tenho Então medo do fica aí, sucesso, né? exatamente, então fica aí essa reflexão, esse pensamento. Ressoou para você que está escutando? Ressoou. Eu acho que sim. Eu acho Se, que re, sim. se ressoou para você, né? E agora eu tô falando com todo mundo que está aqui escutando, se ressoou para você, é um ponto de reflexão. Porque no momento que você identifica que isso pode ser um fator, é o momento que você pode começar a trabalhar nisso e virar a chave. Mas Uhum, ficar no escuro, se você não, nem isso nunca passou pela sua cabeça e pode estar acontecendo, se você está no escuro, você continuou no escuro. uhum. Então, importantíssimo. Vou até vou incluir aqui nas minhas anotações. Junto com se permitir errar, né? Que seria a quarta normalização dos erros, se permitir errar. E se permitir avançar, se permitir vencer nesse seu Exato, processo de aprendizagem no inglês. A gente vai exato. deixar tudo isso lá para vocês no feed, tudo organizadinho para Sim. vocês lembrarem. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui, em especial o Gilson, né, que deixou comentários aqui, a Ana também, que deixou aqui alguns comentários, viu, Milênia? A gente arrasou, que nossa, parabéns Sim, pela obrigada, live. Anne. O Boni, Guia Cracóvia, também colocou aqui. Parabéns pela live. Eu vi que o É, Michael perguntou sobre os preços. Michael, eu vou isso te que eu te... mandar uma mensagem no privado, ok? Quem tiver interesse e quiser receber um orçamento, por favor, entre em contato comigo. Ou deixa, já sinaliza aqui na live que eu entro em contato também no privado, pode ser? Sim, por favor, entre em contato com a Milene. A Eliana deixou aqui um feedback, né? Que a Milene é professora nível hard. Parabéns pela Beijo, live. Juliana. E o Gilson colocou aqui também, né? Uma das estratégias que ele usa é que ele assiste Fórmula 1 em inglês, que é uma coisa que ele gosta, né? Então, Pronto. sempre, né, buscar o que te interessa, busca conteúdos em inglês, que vocês vão ter um avanço também nesse processo de aprendizagem. É, a Ana também, que é lá do Ceará, também deixou aqui parabéns pela live. O Edson colocou aqui, hi, todo mundo. Então, assim, a gente quer muito, muito agradecer a vocês por essa disponibilidade de vocês nos acompanhar aqui em pleno domingo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Lembrem de seguir sua mentora de inglês e guia brasileira na Polônia. E fica por aqui, que daqui a 15 dias nós teremos mais uma live. Se você não quiser perder nada, tem que seguir aqui o perfil Guia Brasileira na Polônia e a gente se encontra na próxima live. Um abraço para vocês e muito, muito obrigado, Milene. Espero que a gente. Olha, deixa aqui também depois nos comentários se vocês querem a Milene de volta, porque daí ela vem de novo, né, Milene? Claro, Igual, sempre. vamos, a gente faz uma live prática, sei lá, 30 minutos e nós vamos aprender algo novo, Sim. sei lá, conjugação de verbo, o que que vocês querem aprender, vão deixando também aí de sugestão, que aí a gente faz o convite e a Milene não vai recusar. De jeito e maneira. Já tô aqui. Já tô aqui de novo. Então, muito obrigado, Milene. Se você quiser Obrigada complementar aqui mais alguma também. coisa, agora é seu espaço aí para você falar. Sim, quero dizer que é sempre uma satisfação muito grande poder trazer esses insights e esse direcionamento, trazer essa abordagem emocional junto ao processo, né, cognitivo do aprendizado, porque é o que eu mais vejo mesmo, alunos chegando. Eu sei que o inglês ele pode ser uma fonte de trava, de medo, de bloqueio, de insegurança, mas ele também pode se transformar em oportunidade, em senso de valor, em transformação interna, né? E associação do inglês com memórias positivas na sua vida. Né? O inglês hoje pode ter uma associação negativa,
né? Uma memória, você pode ter construído memórias negativas que você associa com a língua hoje, mas ele também pode passar a ser associado com vitória, com conquista, com coisas positivas na sua vida. E eu estava mencionando que a fluência para mim é prontidão, clareza e ritmo, mas você chega nesse nível como? Associando conhecimento com autoconfiança. Não basta ter só o conhecimento, a autoconfiança tem que estar acompanhando todo esse conhecimento que você tem para você conseguir colocá-lo em prática. Então, eu estou disponível com os meus cursos e com as minhas mentorias para te guiar como uma mentora, para te ajudar nesse processo, guiar o seu processo de aprendizado, para que você otimize o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e pare de ficar indo e voltando com o seu inglês, né? Parando, já parei, já comecei, já parei, já comecei. Talvez esteja aqui, né? Está aqui a chave do seu deslanche aí com a língua. Essa é a sua oportunidade. Então, muito obrigada a todos vocês e a gente se encontra aí na próxima live e aqui também no perfil, todo dia com informação nova sobre a Polônia. Um abraço e uma boa semana para todos vocês. Tchau, 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 Milene. tchau. Obrigada, Aline. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos.